O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá! Começamos agora mais um programa Trocando em Miúdos, o seu encontro com a tranquilidade financeira. E hoje conversamos sobre caderneta de poupança, renda fixa e risco baixo. A caderneta de poupança é a aplicação financeira mais tradicional no Brasil. Em 12 de janeiro de 1861, o decreto de Dom Pedro II afirmava: a Caixa Econômica estabelecida na cidade do Rio de Janeiro, tem por fim receber a juro anual de 6%, as pequenas economias das classes menos abastadas e de assegurar, sobre a garantia do governo imperial, a fiel restituição do que pertencer a cada contribuinte quando este o reclamar, parará, parará. E então, veja, a caderneta de poupança é muito antiga. Entre março de 1991 e 3 de maio de 2012, aquele rendimento não era mais 6%, e sim 0,5% ao mês, capitalizado mensalmente, mais a variação da TR, que é uma taxa referencial de juros que tem o objetivo de mais ou menos repor a inflação. Em épocas de juros altos, essa remuneração de 0,5% mais TR era praticamente desprezada pelos investidores. Por quê? Qualquer fundo de investimento oferecia uma remuneração melhor do que aquele 0,5% mais TR. Com a queda nas taxas de juros dos anos mais recentes, as aplicações em caderneta de poupança passaram a concorrer com as aplicações em fundos de investimentos conservadores. Por quê? Porque os fundos de investimento conservadores são compostos principalmente por títulos públicos. No próximo programa a gente vai falar de fundo de investimento. Então, o que acontece? Como a caderneta de poupança estava concorrendo com os fundos de investimento, o governo Dilma, então, com este argumento de viabilizar uma queda maior ainda na taxa de juro básica da economia, alterou, então, as regras da caderneta de poupança em abril de 2012. E qual foi a estratégia do governo para que os investidores não perdessem a credibilidade na caderneta de poupança, como acontecia cada vez que o governo dizia que ia mexer na poupança e não tinha coragem de mexer? Dessa vez, a mexida foi a seguinte: todos os depósitos realizados até 3 de maio de 2012 permanecem na remuneração antiga, 0,5% ao mês, mais a variação da TR. E os novos depósitos realizados depois dessa data vão ser remunerados pela taxa Selic com um desconto. De que forma? O que é a taxa Selic? Já conversamos sobre ela antes. É uma taxa referencial de juro na economia e é a taxa que a maioria dos títulos públicos paga de juro. Então, a caderneta de poupança tinha que render menos do que os títulos públicos, porque senão, em vez de aplicar em títulos públicos, emprestando dinheiro para o governo, o investidor aplicaria na poupança. Muito bem. Então, como é que funciona? Quando a taxa Selic está em 8,5% ao ano, ou acima de 8,5% ao ano, o menor saldo do mês da caderneta de poupança vai receber 0,5% mais a variação da TR. Ué, não mudou nada? Não, não mudou nada. Agora, se a taxa Selic cai de 8,5%, né, 8,5% ao ano, então o menor saldo do mês da caderneta de poupança será remunerado a 70% da taxa Selic, ou seja, menos do que a taxa Selic, com a variação da TR para repor a inflação e para não perder a lógica de cálculo da caderneta de poupança. Muito bem, nós vamos ver uma simulação da remuneração da caderneta de poupança. Veja, esse quadro ele é bem simples. A variação da caderneta de poupança, ela tem uma variação diária, só que a sua caderneta de poupança é remunerada uma vez por mês. Então, veja a simulação no quadro.
Considere uma aplicação em caderneta de poupança de R$1.000 em 10 de abril de 2012, que estava na poupança antiga, e outra, de mesmo valor, realizada em 10 de maio sobre as novas regras. O banco teve que abrir 2 cadernetas de poupança. Fica a caderneta velha e agora tem a caderneta nova. Para efeito de comparação, você vai ver que o depositante retira a remuneração correspondente ao mês de abril de 2012 e a aplicação segue sendo remunerada pela forma tradicional. Por que eu precisei fazer isso? Para que eu tivesse R$1.000 aplicados na poupança antiga e na poupança nova, tá? Então, qual é o saldo dessas aplicações em 11 de dezembro do mesmo ano? O valor de R$1.000 depositado em abril vai receber créditos maiores ao longo dos meses. Por quê? Porque permanece na antiga forma de remuneração de 0,5% mais a TR. E assim irá ocorrer enquanto esse montante não for retirado da aplicação. Os dois depósitos recebem remuneração igual no mês de junho. Por quê? Porque em junho a taxa Selic estava 8,5% ao ano. Então, equiparou-se a remuneração. E esse 8,5% é o ponto de corte para alterar a remuneração. Nesse exemplo, a diferença de remuneração das duas formas parece nominalmente pequena. Mas, claro, eu peguei um valor de R$1.000, apenas alguns centavos de diferença a cada mês. Mas o impacto deve ser analisado ao menos em 2 aspectos. Primeiro, o grande volume de recursos captados em caderneta de poupança a cada mês no país e o impacto no longo prazo para cada um dos aplicadores. Veja, esse quadro, que agora nem vai mais ficar aí para vocês verem, pode parecer complicado, certo? Mas realmente parte da aplicação na caderneta de poupança, parte daquela atração da caderneta de poupança, não existe mais. Porém, eu vou repetir e eu canso de repetir isso. Se o seu rendimento é pequeno e você consegue guardar 300, 400, 500, até R$1.000 ou R$2.000 por mês, continue guardando na caderneta de poupança. Tanto é verdade que é uma aplicação boa, que mesmo com a alteração das normas, a caderneta de poupança continua captando volumes grandes e maiores a cada mês, certo? Agora, se você tem um volume maior de recursos para aplicar, 5.000, 10.000, 15.000 ou mais do que isso, aí sim você pode procurar um fundo de investimento, que é o assunto do nosso próximo programa Trocando em Miúdos, ou Tesouro Direto, ou aplicações mais complexas. Mas se não, deixe na poupança. Uma outra dica da caderneta de poupança é, se você ainda não sacou a poupança antiga, evite sacar dinheiro da poupança antiga. Por lei, o banco é obrigado a primeiro sacar dinheiro da poupança nova, que remunera menos, e depois da poupança antiga. Mas vocês sabem que, por mais que a lei diga, o gerente pode se confundir, certo? E acabar sacando um dinheiro da poupança velha. Evite ao máximo tirar dinheiro da caderneta de poupança velha. Uma outra questão, se você tira um dinheiro da caderneta de poupança velha e 2 dias depois reaplica esse dinheiro, você não consegue reaplicar na poupança velha. Simplesmente esse dinheiro vai para a poupança nova. Mas essa remuneração é muito pequena e tal. Espera-se que a nossa sociedade, que a nossa economia logo esteja trabalhando com taxas de juros bem abaixo do 8,5% da taxa Selic. Portanto, aquela sua poupança antiga que estava rendendo 0,5% é uma remuneração excelente, certo? Então, evite tirar o dinheiro da poupança antiga, use o dinheiro na poupança nova. Existem muitos produtos financeiros, você deve procurar conhecer os produtos financeiros. Agora, se você não tem paciência para ir buscar informação em vários locais, se você não tem tempo de procurar informações em vários locais, então
fique na velha e boa caderneta de poupança e não venha com aquela, mas paga pouco. Ultimamente, e essa é a parte complicada da queda de juro, é que todas as aplicações financeiras já não remuneram tão bem quanto remuneravam há anos atrás. Tá? Invista em sua tranquilidade financeira.